falava em parábolas às multidões. Nada ele falava sem usar as palavras, para se cumprir o que foi dito: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explique-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o filho do homem. É ele. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e todos que praticam o mal. Depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro diante deles. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória ao vosso Senhor. Caríssimos irmãos, vários dias, nós estamos ouvindo as parábolas do reino, escrita por Mateus. E as parábolas nós podemos lembrar quando Jesus disse: eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequenos. Quando os discípulos perguntaram para ele o que ele falava em parábola, ele dizia: quer vocês cuidarem do entendimento para eles não. E aí Jesus desce uma outra fala, mas para dizer o quê? Para dizer que não é que ele está subestimando a teologia do seu tempo, os teólogos, os autores da lei, a filosofia, nem ele está valorizando a ignorância da mediocridade. Pelo contrário, ele está dizendo o seguinte: feliz aquele que consegue abrir o coração, a alma, para receber a sua mensagem. Aqueles que são capazes de se despir de todos os seus aparatos, que são, muitas vezes, condicionamentos culturais, sociais, religiosos, de um determinado tempo. Feliz é aqueles que conseguem se desvencilhar dessa pseudo-sabedoria, dessa pseudo-cosmovisão do mundo, das coisas, e não tem a visão, a barca, a glória, a visão de Jesus, de Deus. Então, por isso ele falava assim. Ele então contou a parábola do semeador, que existem diversos corações no mundo. O mundo mesmo e o ser humano é muito complexo para compreender. Existem diversos terrenos. Há o terreno à beira do caminho, há o terreno com pedregulho, há o terreno com espinho, há o terreno bom. A nossa missão é lançar a semente com fartura, sem dó.
Então as parábolas nos contam essa história. E hoje Jesus contou três pequenas parábolas. Três pequenas parábolas. A parábola do joio e do trigo. A parábola da mostarda, semente de mostarda. E a parábola do fermento, que é a massa. Então Jesus, como Filho de Deus, Ele não quer impor para nós a força do seu ensinamento, mas Ele propõe para que todos nós possamos mudar de conduta e nos convertermos. Ele propõe um propósito. Ele não quer penalizar ninguém. Ele, pelo contrário, entre o joio e o trigo, ele é misericordioso, ele é indulgente, ele é paciente. Ele mostra isso na parábola. Ele é misericórdia. E a parábola revela a necessidade de não haver afobamento, ansiedade, nível, diz o Palestina, nesse precipício em querer arrancar o jogo, separar o mundo entre o bem e o mal, porque no mundo sempre isso coexistiu. Isso sempre existiu no coração humano. Embora tenha evoluído tecnologicamente, mas humanamente, bondosamente, fraternamente, solidariamente, nunca evoluiu. O ser humano é dente por dente, olho até hoje. Então Jesus fala para nós que nós sejamos pacientes na decisão, sejamos prudentes, o bem e o mal sendo conviveu na sociedade, na família, no coração humano, em todos os âmbitos da nossa vida. O semeador deve poder semear a semente boa, mas sabe, alguém já falou para mim, uma amiga minha, para que vocês ficam pregando isso, bobagem? O povo não muda não. Algo que nasce no corpo, morre. Isso nunca vai acabar, não existe para nada. Assim como alguns dizem assim que já estamos chegando perto do final, pela violência e tal, etc. O semeador deve continuar lançando semente. Isso serve para tudo na nossa vida. Nosso trabalho, nossa família, a construção da nossa família. Nós devemos continuar semeando a semente, a bondade, o amor. Ocorre que concomitantemente, quando nós estamos semeando bem, tem gente também botando fogo na fogueira, botando lenha na fogueira contra você, contra o seu projeto de vida, contra a sua família, contra esse tipo de gente, contra o seu trabalho. Na família, sempre nós temos alguém que ajuda. Mas nós não podemos perder o time, o rumo, a direção, o norte da nossa vida e continuarmos a semear. Porque o joio, o maligno, continua semeando o joio. A imagem do joio e do trigo supera aquele argumento simplista de que o mundo está dividido entre o mal e o bem. Tratamos aqui de algo mais complexo. O que é o ser humano? Qual foi a evolução dele? Algo muito complexo. A humanidade, por exemplo, o mundo. Não é as civilizações como surgiram, como chegaram até hoje. Não é uma coisa simplista e mal. É algo
algo mais profundo, da raiz nossa. O mundo de hoje, ele é marcado por guerra, violência, indiferença. E essa palavra é um convite para nós termos discernimento, paciência, confiança em Deus, capacidade de perceber o tempo e tomar decisões no tempo certo. Isto é, agir no tempo certo. Continuando semeando com paciência a semente. A grande tentação nossa é fazer como os discípulos. Quer que arranque o joio? Julgar, condenar, matar. Grande tentação nossa. O ser humano já é por natureza, seu instinto de sobrevivência é violento. E às vezes ele julga conforme os seus interesses pessoais. Jesus indica outro caminho, de não arrancar o joio imediato, pois poderá arrancar o trigo, e isso não é fácil, é preciso ter sabedoria, sensatez, prudência, bons senso. Nós precisamos disso. Não é querer ser condenado, julgar esse mal na família, sempre teremos. Mas não é o caso de extirpar, de refutar, de excluir. A sensatez de uma alma inspirada pelo Evangelho e não pelas próprias vontades. Nossa tarefa não é julgar, mas preservar a semente, perseverar no semeio da semeadura, produzir frutos em meio às maiores dificuldades. Produzir frutos, esperar não perder paciência, continuar a ser prudente, ser cheio de esperança. O símbolo do fermento nos aponta para a esperança. O fermento é a esperança. Você coloca o fermento na massa, é como uma fé, você tem certeza de que vai levedar a massa, vai fazer crescer. E Jesus então quer que nós sejamos como um fermento na massa, nessa influência de religião não de nada disso. Ter uma postura desse mundo que começa na nossa casa, na nossa família. Não é pegar uma madeira e sair, tudo bem, se você puder. Não é isso, é algo pessoal. A conversão é pessoal. A mudança é pessoal. Não é coletiva. Caríssimo, ser fermento significa então essa presença transformadora. Cristo não trata, ele mostra que os pequenos gestos são importantes, como a própria semente de mostarda. Essa mostarda só está lá no ambiente, aqui vocês já têm. Ela é um arbusto, não é como aquela mostarda nossa de hortaliça. E ela é uma pequena semente de 2 milímetros. E jogada no chão todo o tempo, ela torna-se um arbusto, frondoso, cheio de ramos, que os pássaros vêm criar nesse lugar. Ele está dizendo que nós devemos ser esse semente, ter essa força, essa perseverança, e semear sem alarde, que a mão direita não é para acreditar, que a mão esquerda é acreditar. Bom, porque uma mão não faz, não sabe o que a outra faz. Né? É como eu digo para as pessoas, eu vi na palavra que o arroz, a mão, a mulher, e tem também pessoas que não são nem ninguém da nossa missa. Você acredita? Chegam aqui, nunca vieram
semear, sem a marcha, como a chuva, o Evangelho. É como a chuva leve. A chuva que é uma tormenta, cai água toda uma vez. A chuva leve, ela penetra a terra mais profundo. Aí os pouquinhos, dias, aí quando você vê, ela regou a raiz da vida. E muitas vezes é isso. A bondade, a misericórdia, a gentileza, desata a violência. Pode olhar. A pessoa chega violenta, se você não for generoso. Mas às vezes a gente tem que começar no trânsito, tudo, na família. Mas você desata a violência com amor. Se você respeita, o cara te agride, te insulta, o vizinho, o filho, a esposa, o esposo. Essa é a mudança que Deus quer. A solidariedade combate a indiferença. Quando a gente é solidário, a gente não está indiferente aqui já primeiro. Solidário, o cara tinha uma piada, mas não vou contar essa piada não. Da guerra do café com leite. Lembra da guerra dos mineiros? Uma piada muito forte sobre isso, sobre solidariedade. Mas a solidariedade, ela combate a indiferença, ilumina o desânimo. Ilumina o desânimo. As parábolas, então, nos convidam a isso, a ter, sermos solidários, não ficarmos indiferentes, sermos bondosos,